Olá, senhores! Voltamos aí agora com a questão 74, dando continuação na 73, né? Então perceba que a gente tem o mesmo texto, só que agora olha o que fala a pergunta da 74. Considere agora um outro experimento feito em condições semelhantes, em que o manômetro indica uma pressão de 5 atm e, sem que a pressão no interior da garrafa se altere. Ele é cuidadosamente substituído, então tira o manômetro, põe uma rolha de 10 gramas de massa e 2 centímetros de diâmetro. Perceba que esse 2 centímetros de diâmetro seria na base da rolha aqui, ó, na parte menor, onde adentra a garrafa para nós, certo? Igual ao diâmetro interno do bocal da garrafa. Logo após a rolha ser encaixada no local, ela é expelida devido à pressão interna da garrafa ser maior que a pressão atmosférica, né? A aceleração da rolha no momento em que ela é expelida é de aproximadamente, note a dot. Assuma que a pressão atmosférica é 1 atm, ou 10 a quinta pascal, e utilize π igual a 3, tá? Então, olha só, meninos. Obviamente que aqui existe uma variação de pressão entre a pressão interna e a pressão externa, que é aplicada na bundinha dessa rolha, certo ou não? Essa variação de pressão é a pressão interna menos a externa. A externa é 1 atm, ele garantiu para nós. A interna vale 5 atm, então essa pressão ela vale 4 atm para nós, ou equivalente a 4, 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 10 a quinta pascal. Essa pressão ela atua sobre a área dessa rolha, que seria calculada como ele fornece o diâmetro para nós. Poderia ser π raio ao quadrado, mas como o diâmetro é metade do raio, o raio é metade do diâmetro, então a gente ficaria aqui o diâmetro dividido por 2 ao quadrado, ou seja, 4, e o diâmetro ao quadrado seria a área que nós vamos calcular aqui. Então olha só que bacana. Esta área vai ficar o π, que vale 3, vezes o diâmetro, que é 2 centímetros, então vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, para passar para metro, certo? Tudo isso dividido por 4. Se a gente jogar um pouquinho mais para cima aqui, nós vamos chegar aqui, essa área vai ficar 2 ao quadrado é 4, corta com 4 de baixo, então ficaria 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Dessa forma, ó, nós sabemos que pressão é força sobre área. No caso, variação de pressão estaria relacionada à variação da força que nós temos ali, né? Aplicada nessa rolha. Então, a variação da força que nós vamos ter, ó, que nós vamos calcular aqui, ela vai ser a variação de pressão vezes a área para nós. Portanto, nós vamos chegar aqui, a variação de força vai ficar essa variação de pressão, que a gente viu que vale 4 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, vezes a área, que vale 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Fazendo conta, ó, a variação da força aplicada sobre a rolha, 4 vezes 3 dá 12, 10 a quinta com 10 a menos 4 dá 10. Então ficaria 120 newtons, não é a aceleração ainda, né? É a força para nós. Então a gente chega que essa força, essa variação de força sobre a rolha, vale 120 newtons. Agora, ó, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui, a variação da força seria a nossa força resultante, né? Vai ser a massa do corpo vezes a aceleração. Essa variação da força vale 120 newtons. E a massa, nós vimos que vale 10 gramas, que eu tenho que colocar em quilograma, então vai ficar 10 vezes 10 a menos 3 vezes a aceleração. Portanto, aqui, senhores, a gente percebe que um zero vai cortar um zero, o 10 a menos 3 vai passar dividindo, certo? E aí, o 10 a menos 3, depois de passar dividindo, você pode passar ele do denominador para o numerador, ele vai passar como um 10 a terceira, certo? Então, agora é só matemática, tá? Ó, ou matemática. Você vai pegar esse carinha aqui, passar ele dividindo. Aí, para passar para o numerador, você tem que trocar o sinal de expoente. De menos 3 ficaria mais 3. 12 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 12.000 metros por segundo a cada segundo. Essa é a aceleração ou desaceleração que a rolha sofre, né? No caso é a aceleração, depois que ela é liberada pela rolha, pela garrafa, de 12.000 metros por segundo a cada segundo. Fechou, senhores? Eu espero que você tenha entendido, compreendido. Se você gostou, curte aí o vídeo, ajuda a gente aí. A gente se vê no próximo vídeo aí. Um grande abraço e até mais.